Tá bom, boa noite. E aí, pessoal, cadê vocês? Quem já chegou por aí? Dê um alô. Alguns participantes já estão por aí. André, me ajuda a colocar essa turma no chat. Quero saber quem está por aí. Tem. Opa, já passou de 10 participantes. Eita, nós! Como é que eu faço para ver essa turma? Tem 3 no chat aqui. Eu estou com o Márcio Volpini, estou com o Jalter de Camargo Júnior. Que legal, bem-vindos. Estou com o André Stern, que está dando uma ajuda aqui, né, nessa transmissão. A gente ia transmitir juntos e estamos transmitindo separados. Houve um probleminha com o meu carro. Felipe, bem-vindo. Jorge Luiz da Silva, bem-vindo. Alex José Rocha, sejam bem-vindos. Bem-vindos, gente. Muito, muito legal vocês estarem aqui. Principalmente assim no final do dia, né? Quinta-feira, um dia corrido para todos vocês. Mas eu fico muito feliz porque eu posso compartilhar com você um pedacinho de conhecimento sobre treinamento mental para alta performance esportiva. É um conteúdo rico, é um conteúdo muito legal e fico muito feliz de já estar com bastante gente aqui. Muito legal. A gente vai ter que começar, afinal de contas, são 19h13 e eu peço um pouquinho de calma. Fala, Felipe! Felipe Miller Bittencourt. Beleza? Seja bem-vindo. Muito bom. Espero que vocês aproveitem. É um bate-papo rápido. Eu sei que já está no final do dia e sempre aparece aquele cansaçozinho de leve, mas a gente vai ter essa possibilidade de trocar uma ideia bastante sobre esse assunto. Eu quero que vocês façam perguntas, mas eu vou começar a falar basicamente do que se trata essa pequena exposição. O André disse que é uma aula, eu estou dizendo que é uma aula, bate-papo, porque esse é o meu jeito, e o André Stern da Unisport Brasil também gosta de conversar com vocês, é uma pessoa muito bacana. Vamos lá, então? Está chegando mais gente aí, isso é muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Tem um atleta que está qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio na maratona. Quero saber sobre o flow. Essa é do Jorge Luiz. Que coisa legal. Muito bem, muito bem. Ó, Jorge Luiz, essa pergunta é sensacional, muito legal. Parabéns, parabéns, Jorge. E a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de flow e a gente vai dar algumas dicas também sobre, óbvio, aqui é só uma dica rápida de como chegar lá, o que é o estado de flow e como chegar lá. Alguns atletas e treinadores chamam de entrar na zona, de get in the zone, vem do inglês, né? Entrar na zona, entrar naquele... Não é aquela zona, é uma zona mental específica, bem bacana. Mas a gente vai chegar lá. Excelente pergunta, tá? E sim, Felipe, o André já está te respondendo aí. Depois vai ser enviada para vocês a apresentação, tá? E vai ter presentinho aqui também. Vamos lá, então, começando. Eu vou ter que tirar o chat aqui. Eu peço, André, se alguém começar a fazer pergunta, como eu estou com o painel da aula aberta, me avisa, me dá um toque, dá um tchauzinho, como o Felipe fez ainda há pouco. Peço que vocês aguardem para fazer perguntas após cada um dos assuntos, tá? Vamos lá, então. Treinamento mental para alta performance esportiva. Essa palestra, ela acaba sendo agora oficialmente também o nome do curso que nós vamos dar já no final de janeiro. Hoje eu não vou basicamente falar muito sobre o curso, mas eu vou dar algumas dicas do que vai acontecer, do conteúdo, e depois vocês entram em contato
com a minha amiga Ivana, o pessoal de vendas lá da Unisport, tá? Eu fico aqui com a parte boa, que é a parte da transmissão do conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Marcelo Ronce, alguns de vocês já me conhecem. Quem já foi meu aluno e está aí presente já me conhece, já sabe do meu estilo. Eu tenho uma marca própria de coaching chamada Academia Pan-Americana de Coaching e também uma marca do DISC, chamada Mind DISC, que é um assessment, é uma avaliação para mapeamento do perfil, da tendência do perfil comportamental das pessoas. Falando assim, basicamente, eu já pude estar com mais de 5.000 líderes do esporte e também de líderes que não eram do esporte. Normalmente, a minha ação para o pessoal do esporte é lidar muito com treinadores, mais do que atletas. Sim, atendo atletas, mas a minha experiência me fez falar com treinadores. Por quê? Por meio dos treinadores eu consigo atingir mais atletas, porque basicamente os treinadores são os duplicadores do conhecimento. Os treinadores são os líderes daquele processo que vai conduzir o atleta a melhores resultados, quer sejam atletas amadores ou quer sejam atletas profissionais, atletas olímpicos. Então, como eu tive muito contato na minha vida inteira, depois que eu deixei de ser atleta, eu tive muito contato com líderes, com executivos, eu optei, no ato de começar a trabalhar também com esporte, de lidar muito com treinadores. E hoje eu faço isso com muito prazer, não só com treinadores profissionais, mas treinadores amadores de vários esportes, boxe, futebol de salão, que foi o meu esporte. Eu fui goleiro de futebol de salão até 23 anos de idade. Joguei no Paysandu, lá em Belém do Pará, bem longe daqui de São Paulo. Então, gente do boxe, futebol de salão, vela, remo, vôlei, basquete, tiro esportivo, nossa, várias modalidades esportivas, até botonismo, várias modalidades esportivas eu já pude atender atletas. E algumas dessas modalidades também, aliás, mais treinadores do que atletas. Então, vamos lá. Eu já pude falar para muita gente. E hoje, um ponto que eu gosto muito de atuar como treinador e como professor é utilizando esportes de aventura para desenvolver competências gerais, tá bom? Então, eu quis fazer essa apresentação rápida. Hoje em dia, eu dou treinamentos na Unisport Brasil, já há praticamente quase 5 anos. Vamos fazer a 17ª turma do coaching esportivo, eu acho que é em março desse ano, mas em janeiro nós temos o treinamento mental, que é um curso sensacional, rápido, prático, de 2 dias. Mesmo que você já tenha feito formação de coaching esportivo comigo ou outra formação de coaching em qualquer outro lugar, venha, você pode participar, que é muito legal mesmo. São técnicas rápidas que a gente vai passar para vocês, tanto técnicas de coaching esportivo, como vocês estão vendo já acompanhando aí na tela. A gente vai entender melhor sobre algumas ferramentas da PNL, da programação neurolinguística, que com certeza vão poder intensificar ou facilitar o processo de coaching, o alcance das metas, o desenho das metas dos atletas e dos treinadores. E também técnicas de hipnose esportiva. Esse curso de treinamento mental que vai acontecer no final de janeiro é muito legal, deu origem a essa palestra e a palestra deu origem ao curso, enfim, novidade mesmo. E, aliás, é o primeiro e único curso do Brasil com esse apelo, reunindo técnicas de coaching esportivo, ferramentas de programação neurolinguística, PNL, e técnicas da hipnose esportiva, que nem sequer existe no Brasil, é muito pouco falado por aqui ainda. Vamos lá. Essa aula visa eu falar um pouquinho de coaching, de programação neurolinguística e de hipnose. Como eu falei para vocês, no curso a gente vai fazer um apanhado de algumas práticas dessas 3 modalidades para a gente ter o melhor desenvolvimento do nosso atleta e da nossa equipe também. Então vamos lá. Em 1974,
tudo começou, o processo de coaching moderno começou com um livro escrito por um cara chamado Timothy Gallwey. Timothy Gallwey escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, O Jogo Interior de Tênis. Basicamente, esse livro foi escrito para jogadores de tênis, mas com mais ênfase para treinadores de tênis. O Tim era professor e capitão de tênis, da equipe de tênis na Universidade de Harvard. E vocês sabem que o tênis é um esporte bastante, digamos assim, um pouco mais elitista. Eu não gosto de utilizar muito esse termo, mas é um esporte mais restrito e era bastante, como ainda é bastante, utilizado, praticado na Universidade de Harvard. O Tim Gallwey, então, de tanto treinar pessoas, de tanto observar, observou que muitas vezes o jogador de tênis tinha algum conflito interno e começava, alguns deles, a conversar, a falar, a esbravejar, a arrebentar uma raquete no chão, a gritar. E belo dia, o Tim conta que foi até uma pessoa e perguntou, um jogador perguntou, com quem você está conversando? Fala para mim com quem você está conversando aí. E esse jogador respondeu, bom, eu estou conversando comigo mesmo. E muito interessante que essa resposta ou esse fato acabou despertando o interesse do Tim desenvolver mais esse estudo e entender quem são essas duas vozes, quem sou eu e quem é comigo mesmo, o que gera essa conversa interior forte desse jeito, a ponto de trazer emoções, explosão de emoções, uma explosão comportamental que muitas vezes prejudica o bom andamento do treino ou das competições. Tim escreveu um livro para treinadores e para atletas do tênis, e dentro, de forma muito resumida, o que eu vou falar aqui para vocês, existe uma fórmula que é sensacional e que tem um peso enorme no treinamento mental de qualquer esporte. Bom, essa fórmula, ela diz que o desempenho, no livro está escrito performance. A gente utiliza o nome dessa palestra performance também, mas aqui está escrito desempenho. O que é performance? O nosso desempenho é igual, ou o desempenho do jogador é igual ao seu potencial menos as interferências, a quantidade de interferências. E vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Tim, obviamente, sabia que os jogadores têm um potencial para desenvolver, sabem jogar, fazem treinamentos, fazem um estudo de técnicas e táticas do esporte que tem que praticar. Então, a pessoa já tem o seu potencial, mas o que vai determinar o desempenho ou a performance dela é a quantidade de interferências que ela permite entrar na quadra, digamos assim, de forma metafórica. É a quantidade de interferências que o jogador permite que entre na sua mente. Quais são as interferências que entram na mente do jogador? Essas interferências, muitas vezes, são trazidas por ele desde sua infância. Papai, mamãe falando muitas coisas, e muitas vezes é para proteger o filhinho, eles simplesmente cometem alguns erros, fazendo comentários indevidos e colocando pensamentos limitantes, medos, dúvidas nos seus filhos, no caso, nos jogadores. Também amigos de escola, colegas de rua, podem falar coisas, transmitir coisas, fazer bullying, brincadeiras que tirem a essência da concentração e da disciplina do jogador para não interferir no desempenho. Começam a gerar interferências. A maior parte das interferências são trazidas de casa, dos amigos, e também, depois, conforme a gente vai crescendo,
outras interferências são criadas pela mídia, são criadas inclusive pelo meio do esporte que o atleta vive, sobretudo se ele vem de um esporte cuja maior parte dos jogadores são pessoas mais simples, mais humildes, mas ainda assim esportes de elite, como é o caso do tênis, esportes mais com pessoas que têm um nível financeiro um pouco mais elevado, também passam pelo mesmo processo. Então, o nosso desempenho é igual ao nosso potencial menos as interferências. Essas interferências são absolutamente, a maior parte delas, internas, geradas pelo nosso pensamento. Óbvio que há interferências externas que podem se transformar em interferências internas, mas a maior parte delas são algo que já vem carregado no pensamento. E aí, para entender um pouco melhor essa questão da interferência, dentro do livro O Jogo Interior do Tênis, tem dois personagens que são bastante estudados, são bastante analisados, que fazem com que o jogador viva num eterno conflito interior. Dentro da nossa mente, da mente do atleta, existe o que Timothy Gallwey, no original, chama de Self 2, está traduzido na última versão do livro para o português para Ego 2, se não me falha a memória. O meu primeiro livro, está bem antiguinho, está numa versão bem antiga, acho que quase lá perto de 1974, por aí. Lá está Ser 2 e Ser 1. Então, vamos lá. Algumas versões do livro está escrito Self 2, outras Ser 2, a outra Ego 2. Qualquer um dos três é a mesma coisa. Self, ego ou ser. Então, essa voz interior chamada de Self 2 vive em constante conflito, em constante competição com o Self 1. Aliás, é mais o Self 1 que visa controlar, que visa manipular no bom sentido, ou caracterizar, ou colocar apelidos no Self 2. Vou explicar melhor. O Self 2 é aquela voz interna que o jogador tem, é uma voz livre, que representa uma criança interior, que representa uma pessoa que não está preocupada com quem está na arquibancada, não está preocupada com o salário dele de atleta, não está preocupado se vai ou não chover, se ele está jogando ou não na casa do adversário ou na sua própria casa. Ele não está preocupado se tem um diretor de alguma multinacional que quer ser patrocinadora dele, enfim. O Self 2 é aquele jogador livre, é como se fosse uma criança. No caso do tênis, é aquele jogador cuja raquete é apenas a extensão do braço dele. A bola vem, ele rebate, ele joga se divertindo, com muita atenção, com muita concentração e, basicamente, no estado de flow, como foi perguntado ainda há pouco. Mas, dentro da mente de cada jogador, assim como de cada pessoa, de cada treinador, existe também o Self 1, que está aparecendo aí na tela de vocês agora com bastante intensidade. O Self 1 seria o crítico, seria o julgador, seria aquele personagem que visa controlar o Self 2, que visa querer mandar no Self 2, que visa estar sempre lembrando dele coisas tipo assim, mantenha-se firme, um pouco mais curvado, você não está numa posição boa, presta atenção, seu maluco, não é assim que se joga. Você devia ter batido na bola com mais força, você viu? Você parece que não treinou ou ficou perdendo muito tempo assistindo filmes ou séries ou brincando no celular, devia ter treinado mais. Presta atenção, o teu adversário vai rebater de volta com mais força e com muita força ainda. Eu acho que você não está preparado para rebater. Ou então, meu Deus, vira de lado, dá uma raquetada de volta, deixa de ser molenga, presta atenção, presta atenção. Então, seu burro, você bateu a bola na rede. Essa voz fica martelando, fica tirando a atenção do ego 2 ou do ser 2. Cuidado, tem muita gente... Aí está escrito errado, perdão.
Tem muita gente importante assistindo ao jogo. Pode ser que seja um treinador de outro time, pode ser que seja um patrocinador, e fica trazendo essas informações. E muitas vezes são informações inverídicas, que gera aquele desequilíbrio interno. Então, em cada jogo, em cada competição, em cada treino, sempre vai existir a voz do Selfie 1, querendo controlar, querendo minimizar, querendo ridicularizar ou chamar a atenção do Selfie 2. O tempo inteiro isso vai ocorrer em cada modalidade, em cada momento, em cada treinamento. E o resultado melhor é você ter um bom treinamento mental com algumas modalidades, com algumas técnicas e ferramentas que eu vou mencionar hoje, para fazer com que essa voz crítica interna diminua, para que o jogador possa aproveitar de uma maneira muito melhor o seu potencial, para que ele tenha uma melhor performance, ou seja, diminuindo essas interferências externas, para que o potencial dele fique mais pleno, mais bem aproveitado e tenha o melhor resultado. Que tal? Eu vou tirar essa tela aqui e eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês me falem aí no chat como é que está indo agora. Escrevam para mim, vamos lá. Quem conhecia já o Selfie 1 e o Selfie 2, o que estão achando? Está boa a velocidade do que eu estou falando? Vamos lá, André, libera para eles escreverem aí. Quem escreve uma perguntinha? Vamos lá. Tá liberado para escrever. Ó. O André já liberou. Alguém vai fazer uma pergunta? Posso seguir aqui? Tenho o Jorge, tenho o Alex, tenho o Felipe. Vamos lá. Perguntando. Vou seguir então. Tá vindo pergunta? Opa, parece que vem pergunta aí. O Selfie 2, tá vindo pergunta, excelente. Como ex-atleta, sempre senti realmente um lado crítico muito forte. É isso mesmo, Márcio. É muito normal do ser humano ter essa voz, afinal de contas, atletas são extremamente cobrados. E é para isso que a gente está aqui falando, dando essas dicas para facilitar. O Alex, o Selfie 2 se sente, de certa forma, menosprezado. Isso mesmo. O Selfie 2 fica meio confuso, fica se sentindo, é como se tivesse sendo feito bullying com ele, é isso mesmo. Porque o Selfie 1 quer dominar o Selfie 2 o tempo inteiro. Como a gente pode usar nas práticas as ferramentas? Vou já falar de uma maneira mais clara sobre isso. Mas, acima de tudo, nos treinos, no preparo mental, no treinamento mental que é feito durante os treinos, antes dos treinos e antes das competições. E durante as competições, algo só muito rápido a gente deve utilizar. Tá? Muito bom. Como fortalecer o Selfie 1 para não deixar o Selfie 2 interferir? É o contrário, Jalter. A gente tem que fortalecer o Selfie 2 para não deixar o Selfie 1 interferir. Quem interfere é o Selfie 1. Tudo bem? Excelente pergunta. Então, a gente tem que treinar o Selfie 2 para ele firme e não dar bola para o Selfie 1. Calar um pouco a voz do Selfie 1. Não é tirar ele da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, tem que existir. Mas é dar mais velocidade, mais preparo para o Selfie 2. E, às vezes, preparando o Selfie 1 para falar menos na nossa cabeça também. Ótimo. Como treinador, quero aprimorar esse controle emocional de meus atletas. Márcio, excelente. É muito bom a gente ter treinadores que foram atletas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Para equilibrar os selfies. Isso mesmo, Jorge. Vou voltar. Vou seguir na aula, tá? Depois eu paro de novo para fazer mais perguntas e ver se vocês fizeram outras perguntas. Vamos lá. Eu vou, então, seguir agora de novo com a tela. Muito legal esse bate-papo com vocês e espero que vocês estejam aproveitando.
Tá aí, novamente, a gente revisando o que a voz do Selfie 1 insiste em falar para a gente. Tá. Cuidado, esse lance aí, hoje em dia, cuidado, tem muita gente importante assistindo ao jogo. Essa daí, olha, acontece demais, demais, demais com atletas profissionais, sobretudo. Com atletas amadores também acontece. Mas o cara fica preocupado se vai ser chamado para a seleção, se vai renovar o contrato, se vai ser comprado, se vai ter aumento de salário, e essa voz fica martelando o Selfie 2 e faz com que ele diminua o desempenho. Tá? Aí apenas lembrando, então, para vocês terem em mente, o nosso desempenho, a nossa performance é igual ao potencial menos a interferência. A primeira ferramenta que eu vou falar, de uma maneira muito simples e muito rápida, que é utilizado nesse treinamento mental, mas de forma muito pequena, muito rápida, a ferramenta são várias ferramentas e técnicas do coaching. A gente utiliza o coaching no treinamento mental, porque o coaching vai estabelecer parâmetros, definir quais são as metas a serem atingidas pelo atleta, quais são as metas a serem atingidas pelo treinador também. O que o treinador quer? Quais são os primeiros passos? A identificação de metas de curto, médio e longo prazo. O processo de coaching vai ajudar demais o atleta e o treinador a entender isso. Então, grande parte do treinamento mental serão baseados nos princípios do coaching que eu trouxe aqui para comentar com vocês, claro, para vocês já saírem com um presentinho daqui. Engraçado que já são 19h04. Nossa, já passou rápido o tempo, mas vamos seguir. Vamos lá, então. Como é que funciona o coaching? Grosso modo, em todas as escolas que vocês forem ver de coaching, eles vão falar para você que coaching visa fazer com que a pessoa saia de um ponto A, que é o estado atual, muito chamado de condição atual, momento atual, performance atual, e vá para o ponto B, que é o estado desejado, o resultado desejado, a performance desejada, o momento desejado, a habilidade desejada. E isso tem que ser feito como treinador, em parceria com o treinador. Claro, o treinador vai estabelecer as metas para que o atleta caminhe, saia do ponto A e vá para o ponto B. Como é que isso é feito? Isso é feito por meio de técnicas, por meio de ferramentas e por meio de métodos. Técnicas são algo muito rápidas e simplesmente utilizadas pelo nível da linguagem, no nível da linguagem. Muitas delas, inclusive, são importadas, são emprestadas da programação neurolinguística, que muitas vezes se funde com o processo de coaching para viabilizar o melhor resultado. Algumas pessoas criticam o uso de ferramentas da programação neurolinguística junto com o coaching, mas eu gosto de deixar bem claro, quando eu estou com os alunos em sala, o que é coaching, o que é programação neurolinguística. E por que não? Se você tem conhecimento dessas ferramentas, por que não utilizá-las em conjunto para aumentar o potencial e o desempenho do atleta e das equipes? Assim como a hipnose esportiva também, que eu vou comentar logo mais. Tá? Então, técnicas são bem rápidas, ferramentas são algo mais bem elaboradas e métodos são como se fosse uma espécie de framework maior para que dentro dessa grande arquitetura sejam utilizadas técnicas e ferramentas. Tá? E a gente vai comentar, a gente vai utilizar como isso pode ser feito daqui a pouquinho para você, com mais detalhe. A gente começa para fazer com que o atleta caminhe do ponto A para o ponto B, é preciso que a gente siga alguns princípios do coaching para facilitar essa condução, ou esse caminho do ponto A para o ponto B. O primeiro princípio, né, do coaching é a conexão e comunicação. Isso,
quando você tem um atleta, quando você é treinador de um atleta de esporte individual, é de extrema importância que isso ocorra, mesmo que você já seja treinador desse atleta há muito tempo. É de suma importância que você promova uma abertura de comunicação, uma facilidade e um fortalecimento da conexão entre treinador e atleta, utilizando uma comunicação de alto nível, uma comunicação muito assertiva, onde você possa realmente se fazer entender como treinador e também se fazer entender como atleta, ou fazer com que o treinador entenda profundamente o atleta e vice-versa. Tá? Obviamente que isso aqui é um princípio que, ao longo do curso, a gente vai passar algumas técnicas, ferramentas e métodos que vão intensificar esses princípios. O princípio da conexão e comunicação é apenas o primeiro deles, que eu gosto muito de falar, muito mesmo. O segundo princípio, a segunda grande premissa, é o aumento da consciência e da responsabilidade do atleta e do treinador, do entendimento de quem é responsável sobre o quê. O atleta muitas vezes acha que o treinador tem que, o tempo inteiro, não só dizer tudo o que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo se responsabilizar se aquilo que ele fizer não der certo. E não é bem assim. A gente sabe que a gente tem que deixar muito claro para o atleta que sim, ele tem que ter o aumento da autoconsciência para que ele desenvolva ainda mais a sua responsabilidade para ter uma aderência a tudo aquilo que é passado pelo treinador, mas também para instigar o treinador, para trazer perguntas, para trazer questionamentos para o próprio treinador, para trazer suas aflições, para falar sobre suas dificuldades. Então, é importante que seja feita um aumento desse nível de consciência e de responsabilidade no atleta também, e isso só ocorre se você tiver uma grande comunicação. Você pode perceber agora que está tudo muito ligado, conexão e comunicação, e em seguida o aumento da consciência e da responsabilidade. E no passo número 3, não julgar. É uma premissa muito grande do coaching, o processo de não julgamento. Não julgar é não achar que o atleta está certo ou que está errado. Não julgar é achar que o atleta pode ou não pode. Não julgar é simplesmente, de novo, tem muito a ver com o processo da ampliação do conhecimento treinador-atleta. E, de novo, por uma grande comunicação, por um aumento de autorresponsabilidade. Quando você simplesmente está bastante conectado com o seu atleta, você sabe que não precisa julgar, você precisa questionar, perguntar, desafiar, para que ele possa ter o melhor resultado. Tá bom? Não julgar nunca. Se ele é não julgar pensando que ele é fraquinho, com base no seu mapa mental, como é muito dito na PNL, e não julgar pensando que ele é muito forte, ou não julgar pensando que ele não vai dar conta do recado, tá? Nem para 8, nem para 80. Simplesmente precisa entender o que está acontecendo no momento atual, na situação atual. Depois, a quarta premissa é ter um foco no futuro. Contribuir para que o atleta até saiba onde vai chegar. Desenhar um plano no presente com muitos detalhes, fazer um planejamento com muitos detalhes, visando um futuro melhor. E aí, um futuro que quer alcançar. Qual é o objetivo? Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas agora para o atleta ter um melhor resultado? E eu já emendo com a última premissa, que é entrar em ação. De nada, vou tomar água, né? Estou falando muito, mas eu gosto muito de interagir com o pessoal quando está presente. Por isso eu paro de vez em quando para ouvir vocês. Para ler vocês, né? Dizendo melhor. Então, o foco no futuro é fazer um bom planejamento, mas entrar em ação. De nada adianta você ter uma boa conexão, uma boa comunicação, um aumento de consciência e responsabilidade, não julgamento, um bom planejamento com foco no futuro,
mas tem que entrar em ação, entrar em ação, ok? Isso é de extrema importância para que a gente possa entender o processo de treinamento mental como algo mais extenso. Ele não é fixo, ele não é parado só no aqui e no agora. É pensar no futuro, foco no futuro e fazer as mudanças agora, o preparo que precisa ser feito agora. Tá, e aqui eu trago algumas habilidades, muito rápido, vou comentar sobre isso, para a gente não alongar muito, que ainda quero dar um presentinho aí para vocês, né, falando de uma técnica bem legal. Saber escutar ou fazer perguntas abertas para gerar opções. Faça muitas perguntas abertas e um tópico do treinamento é como fazer perguntas. Desafiar, apoiar e ter empatia com o cliente, né? Com o atleta. Eu acho que tem alguma pergunta que lançaram lá, né? Será que eu vou ver? Eu acho que é o Felipe. Eu vou dar uma pausinha para ler essa pergunta. Felipe Miller, acho que é Miller, Felipe Miller Bittencourt. Eu percebo tanto com meus atletas quanto comigo em qualquer esporte, a inconstância. Jogam muito bem em um dia, no seguinte decai totalmente e vai assim durante toda a temporada. Como controlar a consistência para sempre manter o nível alto do pessoal? Vamos segurar essa, eu vou responder depois. Excelente pergunta, Felipe. Vou responder depois, tá bom? Muito boa, muito boa. Isso ocorre mesmo e a gente tem como minimizar isso. Bom, mais habilidades do coach. Opa, travou aqui? Não diga isso. Opa. Ajudar o cliente a acessar seus pontos fortes, competência e experiências. Alinhar os objetivos e metas dos clientes com seus valores. Valores movem pessoas. Porque o cliente está lá, porque o atleta está lá, porque ele treina, porque ele joga, porque isso é importante para ele. É importante demais saber tudo isso. Capacidade de olhar no futuro e focar nas soluções no presente, tá? Um treinador precisa ter essa visão sistêmica, essa visão holística, essa visão da casa do atleta. O que pode estar acontecendo na casa do atleta que pode estar trazendo interferência para ele, que pode fazer com que essa inconstância ocorra, que o Felipe perguntou ainda há pouco. Essas inconstâncias são, muitas vezes, o Self-1 martelando no Self-2. A gente tem como identificar quais são e como controlar isso sim, tá? Agir com ética, exemplo e bom caráter. Lógico, né? A habilidade do treinador é essa. Capacidade de planejamento, visão sistêmica, visão de futuro, já falei. Dar feedback ao atleta sobre o seu desenvolvimento. Atleta ou cliente, a gente chama o atleta de cliente, quando a gente é um treinador mental, quando a gente é um coach esportivo, a gente pode chamar o nosso atleta de cliente também, ou o nosso treinador de cliente também. Bom, tudo bem até agora? Excelente, excelente que vocês estão participando. Vamos lá, eu vou seguir agora falando um pouquinho do que é a PNL. Eu falei do coaching, algumas premissas do coaching. E a PNL, grosso modo, tem vários conceitos. Eu trouxe, tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Ah, que legal. Eu estou usando esse Zoom aqui a primeira vez eu mesmo pilotando, porque sempre quem faz isso é o André ou as outras pessoas que estão me ajudando. Ó, eu tô indo bem, hein? Ó, tem assim. Nunca tinha ouvido falar, tenho bastante problema com o tal do Self-2 jogando. É isso aí, o Felipe contribuindo aí de novo, né? Deixa comigo, Felipe, a gente vai esclarecer um pouquinho mais. Mas eu acho que vocês já tiveram um bom bate-papo sobre um conhecimento inicial sobre o Self-1 e o Self-2. Então, o Self-2 é o jogador livre, leve, aberto. O Self-1 é o que está dentro da mente dele, martelando para que ele tenha menos resultados. Tá? E isso foi bastante abordado no livro Jogo Interior de Tênis, do Timothy Gallwey. É um livro que custa mais ou menos R$60, livro bom para você comprar, não importa se você é do tênis ou não. Para qualquer modalidade esportiva, é um livro sensacional. Vamos lá. Então, a PNL estuda como o cérebro e a mente funcionam. É como se fosse uma espécie de manual do cérebro. Como criamos nossos pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamentos
e como podemos direcionar e aperfeiçoar esse processo. De novo, a PNL é uma matéria desenvolvida também na década de 70, final da década de 60, início da década de 70, por dois caras, um deles chamado Richard Bandler, que ainda está vivo, com praticamente 80 anos, em torno de 80 anos, e o outro chamado John Grinder, também com a mesma idade. Eles simplesmente, na década de 70, fizeram o que a gente poderia chamar de benchmarking, ou seja, o conhecimento de práticas sensacionais de algum dos maiores terapeutas da época, que visava fazer com que a pessoa tivesse melhores resultados emocionais, pensamentos melhores, sentimentos melhores e melhores ações. O benchmarking que eu falei na PNL é chamada de modelagem, é um termo utilizado pela PNL para que você entenda processos de excelência e possa replicar esses processos de excelência em todas as outras pessoas e em si mesmo. Então, grosso modo, a PNL visa fornecer um manual de boas práticas mentais para a pessoa. E essas boas práticas mentais vão se traduzir também em uma forma linguística adequada de obter melhores resultados, que vão, com certeza, diminuir as interferências do Self-1 também. Então, a PNL é uma ferramenta que é utilizada para isso. Olha que coisa bacana, no curso a gente utiliza algumas ferramentas de PNL também. E o que a PNL faz pelo atleta? Melhora nos relacionamentos e trabalho em equipe. E aí eu me refiro principalmente, não só se for um atleta de esporte coletivo, como futebol, basquete, vôlei e tantos outros, hóquei e tantos outros. Mas, se for um atleta individual, vai ajudar demais no relacionamento deles com familiares e amigos, e com os demais atletas do clube ou com o próprio treinador, tá bom? Não é só para a equipe que funciona. Obviamente, a PNL pode ajudar com algumas ferramentas, o maior controle das próprias emoções. Já adianto aí de novo para o Felipe que essa inconstância emocional pode ser modulada, pode ser equacionada, equalizada com as ferramentas de PNL e de hipnose também, tá? Dá ao atleta a condição de uma maior capacidade de negociação. Aí não é negociação de vendas, entenda, serve para vendas também. Uma maior capacidade de negociar com os seus pares, com o seu treinador, melhores condições, melhores resultados, melhores treinamentos, melhores falas, para que todo mundo tenha o melhor resultado. Um maior domínio de situações de conflitos também, isso está na cara, isso ocorre em qualquer esporte, qualquer momento, a gente vê, inclusive com árbitros, inclusive com pares, com colegas, cada coisa que a gente vê por aí. E favorece também o desenvolvimento do pensamento com foco em soluções, soluções das mais diversas, desde coisas pessoais. De novo, eu volto a falar de algo que é muito importante, e eu sei que vocês, treinadores, sabem que é muito importante, atletas também. A casa do atleta, em que ele mora, o que o pai fala, o que a mãe fala, eles dão apoio, não dão apoio para o treinamento, para ele ser um atleta. Eu tenho atleta que simplesmente a mãe diz de cara, larga disso, isso não dá futuro, isso não dá dinheiro, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser professor, vem trabalhar com teu pai. Isso ocorre o tempo inteiro. E, por outro lado, também tem pais que dizem assim, meu filho é o melhor, tem que jogar, seu treinador burro, você tem que tirar, colocar o meu filho, tira esse outro daí. Vocês sabem disso também, que isso ocorre. Então, a PNL vai te dar condições de entender tudo isso e preparar melhor todos os treinadores e também os atletas para isso. Vamos seguindo. Tem pergunta ali, mas eu acho que eu não vou responder agora. Não, vou responder só depois. Mas podem ir fazendo perguntas aí, tá? Se tiver liberado, pode perguntar. Bom,
Vamos ver se tem mais alguma coisa. Olha só, tem um presente aqui que é uma mistura de coaching e também é uma ferramenta da PNL, uma grande ferramenta da PNL, que é justamente o rapport, que é uma palavra francesa, que significa, mais ou menos em português, empatia, sintonia, conexão. Você lembra lá da primeira premissa que eu falei sobre a conexão e comunicação, primeira premissa do coaching? Então, olha lá. Aqui eu estou passando uma técnica que é óbvio, muito por cima, muito rápida, afinal de contas, essa é uma aula que já tem. Nossa, já tem 1 hora de aula. Vou ver se eu levo pelo menos mais meia hora para não cansar vocês, tá? E para deixar aquele gostinho de quero mais. Claro, né? Então, vamos lá. Uma técnica simples, a técnica de rapport, muito ensinada na programação neurolinguística e algumas escolas de coaching também ensinam. Traduzindo, significa empatia, sintonia e conexão. E eu vou falar rapidamente como você pode aumentar ainda mais a sua conexão com o seu atleta ou com qualquer pessoa. Você tem que simplesmente procurar entender qual é o momento do atleta, o que ele está querendo te transmitir, ou o que ele está querendo te dizer quando ele está simplesmente cabisbaixo, quando ele está simplesmente sem saber como falar de forma fluente com você, ou quando ele está exaltado, ou quando ele está triste, ou quando ele está muito alegre. Se colocar na situação dele, entender e acompanhar essa pessoa. Ao mesmo tempo, respeitar o mapa do atleta, respeitar o pensamento que ele tem e seguir acompanhando. E quando você passa a aceitar a pessoa sem julgamento, do jeito como ela é, você passa a aceitar a forma com que ela se comunica, a forma com que ela atua, ela percebe que você está acompanhando, ela percebe que você está interessado nela. Rapport tem a ver com sintonia, com conexão. O atleta precisa realmente captar que você está interessado nele. A equipe tem que perceber que você é um treinador, você é líder, e você só é permitido conduzir quando ele percebe que você respeita as posições dele ou da equipe. Quando você acompanhou, quando você se demonstrou junto, forte, unido, mesmo sendo líder, mesmo sendo você quem manda na história. O treinador é o mais, como se fosse o degrau mais alto de qualquer tipo de relação esportiva. Tudo bem, tem os diretores, tem aquele pessoal lá, mas na minha humilde opinião, um treinador com bastante liderança, um treinador respeitável, entendendo a sua equipe, ele consegue levar o atleta a ter um maior resultado. E como fazer esse rapport? Apenas como estabelecer essa simpatia ou essa empatia? Tem que ser feita com boa intenção, com respeito e com a ausência de julgamento. Como é que a gente pode fazer isso, principalmente quando você não conhece o atleta ou não conhece a equipe? Perceba qual é o tom de voz que a pessoa está usando e procure utilizar um tom de voz parecido, um volume, velocidade e intensidade. Então, se você é apresentado para um atleta onde ele fala de início um pouco tímido, mesmo que você não seja tímido, fale um pouquinho do jeito dele ou dela. Mostre que você entenda o jeito dele ou dela, para que você possa simplesmente, depois disso, conduzir. Entenda, acompanhe, respeite, acompanhe. Ele vai aceitar você e você vai conduzir, a partir desse momento, conduzir a relação. Então, se o atleta é mais acanhado, não chega logo de cara falando que ele tem que ser extrovertido, que ele tem que olhar para cima. Não, entenda o motivo. Chegue perto dele. Deixe ele criar força de conexão com você e aí tudo vai fluir melhor. Ouça na essência o que ele tem para dizer, perceba a respiração, como ele está respirando. Procure entender quais são as experiências e os gostos de sua equipe. E se você tiver de forma
verídica, de verdade, alguns gostos e algumas experiências em comum. Fale de suas experiências. Fale que você entende. Você, principalmente você que já foi atleta, diga que você entende quais são as dúvidas, quais são os anseios, quais são os medos que os atletas têm, né? Perceba a velocidade de raciocínio, se você pode estabelecer ou aumentar o rapport, o olhar e a posição da cabeça, roupas e acessórios. Aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho muito estranha no mundo esportivo de alguns esportes, não são todos. Eu não vou nem dizer qual é o esporte. Mas eu vejo muitas vezes um treinador na beira da quadra ou na beira do campo, vestido de Armani e palitozinho, gravata italiana e lencinho no bolso. Eu não sou contra, eu gosto até de usar paletó e gravata de vez em quando. Mas imagina só, se não pode aumentar a conexão, se não pode aumentar a empatia, se não pode aumentar a confiança da equipe no atleta, se ele tiver com um bom agasalho esportivo ou com uma roupa esportiva, mesmo que seja fina, em vez de estar com aquela cara sei lá, de diretor executivo de uma multinacional da França, ou da Inglaterra, ou do Brasil. Está meio desnivelado, né? Então, eu gosto que o treinador fique mais, mesmo sendo, digamos, uma roupa diferente da roupa dos atletas, claro, afinal de contas tem que estar de short, maiô e coisas assim, ou kimono, mas que fique de uma maneira mais próxima, para que possa estabelecer essa cumplicidade de um jeito melhor. Vocabulário, gírias, sotaques, muita atenção com isso, postura corporal, gestos, enfim. Esse era o papo que eu tinha para falar para vocês do rapport, e vou abrir aqui de novo, pedir para o André abrir aí para perguntas. Vamos lá, André, abre aí para perguntas, para ver o que eles estão achando, se está indo tudo bem. Question and answers. Eu baixei o Zoom e foi... tem mais perguntas aqui, vamos ver. O Jorge tem uma live às 20 horas, preciso das informações do curso. Abraço, mestre. Jorge, tudo bem, vamos lá. Você vai ter essas informações, claro, da querida Ivana, da Unisport, que é diretora lá na Unisport, de vendas comercial, e do André e do time lá todo também, o André, diretor técnico da Unisport. Vamos lá. O Márcio está perguntando... Deixa eu ver aqui. Como fortalecer o Self-1? É o treinamento mental que vai fortalecer o Self-1 para não deixar o Self-2 interferir. Agora eu posso falar, Jalter, de Camargo. Técnicas de coaching, técnicas de programação neurolinguística e técnicas de hipnose vão fazer o treinamento mental para que o Self-1 não interfira ou diminua a sua interferência no Self-2. Tá? Tem muita técnica legal, rápida, que pode ser utilizada e pode ser passada pelos coaches ou para as pessoas que aprendem programação neurolinguística e para pessoas que aprendem hipnose esportiva. E esse curso, ele junta algumas técnicas dessas 3 matérias para que isso aconteça. Esse curso está aberto para todo mundo, para psicólogos também. Aliás, psicólogos são muito importantes no mundo esportivo. Tem que ter psicólogo esportivo, sim. Ele tem uma função rica, específica, de comportamento, de controle de comportamento, trauma, um monte de coisa sensacional que o psicólogo esportivo pode ajudar, auxiliar treinadores e atletas. Então, vamos lá, Alex. Como fortalecer o Self-1 para não deixar o Self-2 interferir, professor? Pode falar assim. Como treinador, quero aprimorar esse controle emocional de meus atletas. Vai conseguir, Márcio. Fica atento que a gente vai começar o ano em alto nível para passar muita coisa boa, para equilibrar os selfies. Sim, pode dizer sim. Jorge, a gente pode também falar de equilíbrio do selfie. O Self-1 é necessário em muitos momentos,
mas em alguns momentos ele atrapalha. A gente vai ter que identificar, inclusive, quando a gente vai aumentar um pouquinho o Self-1 e quando a gente vai aumentar um pouquinho o Self-2. Self-2 seria mais relacionado, pergunta do Márcio também, Self-2 seria mais relacionado aos aspectos criativos, às funções executivas. Olha que coisa mais linda, que beleza, hein? É isso aí, Self-2 é por esse caminho mesmo, muito bem, Márcio. Self-2 é mais livre, inovador, criativo, são funções... quanto mais automáticas elas tiverem, melhores resultados vão acontecer. Excelente, muito bem. O Jorge avisou que isso aí. Gostaria de saber mais sobre o Selfie 1. Michele, acho que você deve ter. Você entrou depois, né? Não tem problema. A gente vai te mandar, está mais desenhado, a gente já passou dessa etapa na aula de hoje, mas você vai receber as telas, ou pelo menos, se não forem as telas, se forem um resumo não, tudo que apareceu aqui vai ser passado no Word para vocês. Provavelmente isso vai ser feito na próxima terça-feira. Amanhã não dá tempo de mandar isso para vocês, vai ser enviado na segunda ou na terça-feira. Tá bom? Já estou avisando aqui. Tem um vídeo. O vídeo tudo bem. O vídeo o André consegue mandar. Mas eu estou indo além. Eu estou dizendo que eu vou mandar alguma coisa por escrita também. Sensacional, André. Isso mesmo. O tiozinho aqui está ainda pensando no enviar, no mandar e-mail. E isso daqui ficar gravado. Olha que coisa chique, muito legal. Está tudo liberado. Liberado. André, está liberado? Está liberado, então. Aquele bônus que eu vou ganhar de mais ou menos $20.000. Eu estou brincando, né, André? Mas paciência. Podia ser verdade isso, né? Rapport além da conexão seria como imitar ou modelar os jeitos? Tom de voz, gestos para um melhor acompanhamento? Ou seja, nos colocando no lugar da pessoa? Sim, Alex, mas eu quero dizer aqui que o rapport precisa ser feito com muita congruência, com verdade, com legitimidade. A gente tem que ter muito cuidado para não parecer papagaio de pirata, para não aparecer simplesmente um imitador de gestos das pessoas. Não, é muito mais do que isso. Sim, a gente fala de gestos, de velocidade de voz, de posição de cabeça, de roupas, de gírias, para que a gente possa perceber como é que está a gente quando a gente está conversando ou quando a gente vai conversar com o nosso atleta, com a nossa equipe. A gente tem que parar e prestar atenção na gente, para que a gente não destoe do nosso atleta, para que a gente não deixe que o nosso aspecto de fala, de postura, de voz, de roupa, fique muito distante, promova uma distância. Agora, longe disso, a gente ter que ser papagaio de pirata. Tem que ser com boa vontade, com verdade. Grande pergunta, Alex. Excelente. Muito bem. Eita! O André colocou aqui, pelo amor de Deus, deve ser na hora que eu falei do meu bônus de $20.000. Tudo bem, pode ser só 10 mil, tá? Valeu, vamos seguir. A gente já está com 1 hora e 5 minutos. Vou falar mais um pouquinho, nem sei o que tenho aí pela frente, mas eu acho que vocês estão gostando. Vamos lá. Eu acho que... Stop share. Estou parando aqui para ver o que está... parando a transmissão, para ver o que tem depois, para que eu possa entrar no arquivo aqui do PowerPoint. Isso. Para que eu possa dar sequência de um jeito legal para não tomar muito tempo de vocês. Bom. Isso mesmo. A última parte, então. Já estava certinho. Então, vamos lá. Para cobrir tudo que a gente tinha combinado de falar. Nós já falamos um pouco do coach, já falamos da programação neurolinguística e agora vamos falar da hipnose. Eu não sei se eu estou... eu tenho que clicar aqui no share. Olha só, eu já ia fazer uma bobagem, tá vendo? É aqui, share, e aqui eu vou chamar de novo
Pronto, agora tá aí. Agora aprendi, ó, tá vendo? Diferente de estar ao vivo, né? Mas eu estou ao vivo, né? Graças à tecnologia. Bom, a não ser que você vá ver o vídeo depois. E se você está nesse momento vendo o vídeo depois gravado, corre, entre em contato, fala com a Ivana, fala com a equipe da Ivana, fala com o André, fala com a equipe do André para participar do primeiro treinamento. E o preço é sensacional. O investimento não é preço, né? Porque investimento você vai recuperar tudinho com o teu trabalho. É sensacional, tá? Corre, entre em contato. Então vamos lá. Falamos do coaching, um pedacinho do coaching, muito pedacinho, tá, gente? Falamos de um pedacinho muito pequenininho da programação neurolinguística. Falamos de rapport, que pode ser utilizado na programação neurolinguística, é uma ferramenta da PNL que pode ser utilizada no coaching, uma coisa se entrelaça com a outra. E agora eu vou falar rapidamente alguma coisa que a gente vai falar de hipnose também no curso, hipnose esportiva. Então, ensinar a hipnose básica esportiva para uso com PNL e coaching. Obviamente, lembrando que a gente, em curso de 2 dias, a gente vai falar dessas 3 matérias. Desmistificar a hipnose, porque tem muita coisa falada errado, tem alguns medos aí no mercado. Pessoas falam coisas como, ai, eu tenho medo de não voltar, ou então, ai, eu nunca fui hipnotizado, ai, então, nossa, esse negócio não é uma coisa boa. Então, a gente vai... Eu tenho medo de contar segredos. Tem um monte de mito que a gente vai tirar e vai explicar, na verdade, o que é hipnose e como funciona isso, né? Bom, a gente vai ensinar a colocar o atleta em transe, mesmo que seja um transe leve, e se for o caso, até mesmo um transe mais profundo, para que a gente possa fazer o treinamento, para que a gente possa utilizar técnicas de PNL com o atleta em transe, com o atleta completamente focado naquilo que a gente vai falar. A gente pode utilizar coaching PNL com o atleta em transe e o resultado vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz. Vamos aprender a fazer induções de relaxamento, de diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, também até mesmo controles de dores leves, momentâneas, né? Sempre lembrando que é preciso ter a equipe médica, é preciso ter médico no time, no clube. Atleta precisa de médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, treinador, por que não um treinador mental também? Por que não um coach com conhecimento de treinamento, um coach com conhecimento de treinamento mental? Hipnose, programação neurolinguística e coaching. E aí, imagina, ninguém segura esse atleta. Controle do estado emocional, é muito mais fácil aprender isso com hipnose junto. E a eliciação, ou a lembrança, a colocação, a elucidação, a provocação de estados emocionais específicos, como concentração, foco, disciplina, autoconfiança, força, velocidade, para desligar aquela voz do self-1, aumentar a voz do self-2. E aí, estou respondendo já perguntas que foram feitas ainda há pouco, tá? Isso a gente consegue utilizando técnicas de hipnose, de programação neurolinguística e de coaching ao mesmo tempo. Finalizando, opa, acho que tem perguntas. Antes de finalizar, deixa eu ver aqui. Que perguntas são essas? Vamos lá. Question and answers. Eu tenho que cuidar. Professor, vamos lá. Felipe. Jalter de Camargo Júnior, uma pergunta feita agora às 8 horas e 15 minutos. Professor, no caso dos selfies, o senhor falou que um não pode interferir no outro, mas no caso, como vem de uma escola antiga esportiva, onde não tinha ferramentas como essas, ainda acho que essa interferência de selfie 1 ou 2 faz com que o atleta se cobre mais no alto rendimento para o mesmo não entrar em uma zona de conforto. Excelente pergunta. Hoje vejo que essa geração esportiva moderna, que chamamos de mimimi, não se pode cobrar nada. Na minha humilde opinião, estou há 25 anos no meio esportivo e considero as duas importantes. E, no caso, uma não tem que anular a outra, e sim andar junto. Sim, Jalter. Agora, vamos traduzir isso. É isso mesmo. Não é que o selfie 1 seja aquela cobrança que o treinador tem que fazer. Selfie 1 é uma cobrança interna de pensamentos limitantes do atleta. Isso que é o selfie 1.
O selfie 1 do atleta se cobrando, dizendo: eu nunca vou conseguir, eu não treinei bastante. O outro atleta que está competindo comigo é mais forte. E ele é de um time maior. São essas interferências que o selfie 1 faz. Não são as interferências e a cobrança do treinador. Isso tem que existir. E tem que existir mesmo as cobranças. Agora, imagina só. Quando você aprende a forma de cobrar, sem o jogador perceber muitas vezes que você está querendo que ele faça coisas que ele acha que ele não pode fazer, imagina, o resultado sai maior, sai melhor e sai mais rápido. Excelente pergunta, ok? Então, resumindo, deixando claro, selfie 1 tem que existir, ele sempre vai existir dentro de cada pessoa, mas a cobrança ela tem que ser feita no momento racional, pelo treinador, e imagina só, ela tem que existir, tá bom? O treinador tem que treinar, tem que cobrar, tem que ser exigente mesmo. Parabéns, Jalter. E tem que seguir com mais 25 anos no esporte, tá bom? E trazendo melhores resultados. Excelente. Muito bom. Ó, tem mais pergunta aqui? Não, não, não. E... não, vou voltar para falar do estado de flow de uma maneira bem legal. Eu coloquei a tela em inglês, mas vamos lá. Eu vou traduzir. Vou traduzir um pouquinho. Vamos lá. Existe um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo húngaro, que desenvolveu a teoria do flow. E aí, grosso modo, aqui, obviamente, a gente vai falar bem rápido, mas do lado esquerdo, onde está escrito Challenges, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse balançar aí, tomara que sim. Do lado esquerdo aqui, Challenges são desafios. Aqui embaixo, um desafio baixo, e aqui em cima, um desafio alto. Ó, já estou respondendo a pergunta do Jalta, eu vou responder aí no meio. Ó, altos desafios, high, e low, baixos desafios. E no eixo X aqui embaixo, abilities, habilidades do atleta. Low, quando ele tem baixas habilidades, e high, quando ele tem muitas habilidades, quando ele é um grande atleta, de alto desempenho mesmo. Então, olha lá, olha que legal. Se você dá para o atleta um desafio pequeno, ou seja, um desafio low aqui embaixo, e ele tem baixas habilidades, ele vai ficar apático, triste, talvez até nem dê atenção. Mas, por outro lado, vou partir para o lado direito, para o final da seta aqui, high, do lado direito. Se ele for muito bem preparado, tiver muitas habilidades, e você der um desafio baixo para ele, ele vai relaxar, ele vai estar muito autoconfiante e vai até deixar de lado. É como se ele estivesse menosprezando o desafio que o treinador proporcionou a ele, ou que aquela competição, aquele jogo, aquela disputa está proporcionando a ele. Então, eu vou falar aqui do lado esquerdo, lá em cima. Se o desafio for muito alto, se for high, quando a gente for mandar o escrito para vocês, na semana que vem, vou mandar traduzido, tá, gente? Perdão, muita coisa eu estudo mesmo no original e eu acabei colocando o diagrama do flow em inglês. Mas vamos lá, aqui em cima do lado esquerdo, quando o desafio é high, é muito alto, bem alto, e aqui embaixo, na linha das habilidades, o atleta tem, ou a equipe tem baixas habilidades, low, ele entra nesse estágio de ansiedade, fica muito estressado. Quando você coloca, por exemplo, um time juvenil para disputar um campeonato no lugar do time profissional. Ó, isso aconteceu agora com o Liverpool. Tomou uma cana, era só os meninos do sub-20, se não me falha a memória, provavelmente, não estou afirmando, porque eu não posso julgar, mas provavelmente eles entraram
pensando assim, nossa, é a primeira vez que nós vamos jogar contra um time profissional. E levaram uma goleada agora anteontem, né, porque o time profissional do Liverpool estava prestes a jogar com o Monterrey, né, pela semifinal do Mundial. Então, se der muita habilidade, se der um desafio muito alto e a pessoa tiver pouca habilidade, entra no nível da ansiedade, do estresse que pode gerar perda de rendimento, né? Bom, então, para resumir, eu já vou passar para o último lado, onde está para o lado direito, lá em cima, onde está escrito flow. Flow é um estado que o atleta está disputando com alegria, com uma constante e com um alto nível de presença. Ele está sendo utilizado de suas capacidades máximas e está tendo um desafio máximo. É aquele momento em que o atleta não sente fome, não sente dor, não sente raiva, não ouve a torcida, se tiver torcida, não presta atenção em mais nada, está profundamente concentrado na disputa, no momento presente, no estado de flow, que é o que foi escrito e descrito por esse psicólogo, cujo nome parece um palavrão, está aí embaixo, mas um grande gênio, chamado Mihaly Csikszentmihalyi, húngaro, muito bacana, um dos pais da psicologia positiva também, tá? Então, assim, o estado de flow é alcançado quando o atleta é desafiado no máximo ou um pouquinho, quase ultrapassando o máximo de suas habilidades. E aí, ele bem treinado, ele bem desafiado, ele bem exigido, vai entrar nesse estado de flow e ter um excelente desempenho. Que tal, gente? Isso daí eu queria terminar o dia de hoje, essa aula rápida, essa pequena palestra, que levou já 1h15, 20 minutos. Então, eu vou abrir mesmo para perguntas, mas antes eu vou mostrar a próxima tela. Mais perguntas, né? Porque eu já comentei, já fiz alguns comentários. Eu acho bom porque fica nesse bate-bola aí, a gente não fica muito só eu falando. Eu gosto de ouvir, eu gosto no caso aqui, ler vocês, né? Vamos lá. Vai ter um treinamento no final de janeiro. Vocês depois veem isso com a Ivana e com o André, o pessoal aí da Unisport, onde a gente vai falar sobre conceitos e aplicações do treinamento mental ou preparo mental, o estado de flow e o treino mental de alto rendimento, como jogar melhor o jogo interior da mente, como a gente fazer esse equilíbrio do self 1 e do self 2, quando tem que fazer, como fazer isso, né? Não é só quando, como fazer, como superar crenças, pensamentos limitantes e ansiedade, como criar mudanças de estado mentais para treinos e competições, que são bastante diferentes. Olha lá, âncoras, vocês vão saber o que é âncora, e outras intervenções para alcançar a zona de melhor performance, para alcançar o estado de flow, técnicas de relaxamento com ensaio motor visual, um pouquinho de inteligência emocional, interferência nos resultados do atleta, medo do fracasso, medo do sucesso. Sabia que tem medo do sucesso? Existe muito atleta com medo de ter sucesso. E a gestão dos pensamentos, ferramentas de PNL e coach para melhor desempenho, e noções de hipnose esportiva e auto-hipnose também para controle emocional. Que tal? Esse é o resumo do programa. Eu quero abrir de novo aqui para perguntas. Estou muito feliz de já ter respondido ou participado de forma interativa com alguns de vocês. Eu vou... Como é que tem que fazer agora para... Stop share, tá vendo? Mas, ao mesmo tempo, eu quero ver as perguntas de vocês aqui no chat. Vamos lá. Libera aí, André. Quero ver mais perguntas. Olha que coisa boa. Peraí que eu tenho que ir lá para cima. Deixa eu beber água um pouquinho. Nossa, eu adorei estar com vocês aqui hoje. Peraí. Eita, muita gente perguntando. Peraí. Segura o tchan aí, senão eu não vou perguntar. Engraçado, as perguntas vão subindo. Tem um atleta qualificado para a Olimpíada de Tóquio. Excelente! Não, mas essa eu já li, é do Jorge.
Felipe, agora eu vou achar. O Selfie 2 se sente, de certa forma, menosprezado? Não, já falei. O Selfie 2 se sente menosprezado, sim. Como pode utilizar na prática? Jorge, vem para o curso, vamos falar isso no curso, como a gente pode utilizar. É no treino, é no dia a dia, e muito pouca intervenção na competição. É mais no treino, no dia a dia. A gente prepara no dia a dia, como todas as outras coisas, né? Isso aí. É, 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 vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui, estou procurando, né? Aqui, a Ale, eu acho que o Ale está fazendo uma pergunta. Me formei em Life, aí tá com V, mas é Life com F, Life Coach e Practitioner. Estou indo para o nicho esportivo para jogadores de futebol. Oh, que legal, Ale. É o Alexandre, deve ser, né? Não, é Alex. É Alex. E meu coach tem tido resultados satisfatórios no futebol. Meu coach, eu acho, né? Tá faltando um E aí. É isso aí. Olha, Alex, sensacional. Ah, se você já fez live, eu não sei se você foi meu aluno ou se você foi aluno de outra pessoa, muito bacana, de outra turma. Realmente funciona, tá? Quando a gente usa ferramentas cruzadas assim, o resultado ele acontece mais rápido. Você mencionou do coaching e mencionou da PNL. Que tal hipnose? Vem, cara, vem, entre em contato aí. Eu vou, na Unisport, eu não dou curso de hipnose, mas eu vou desafiar o André a fazer uma turma. Aliás, eu vou fazer uma turma dia 27, 28 e 29 de dezembro. Entre em contato aí, quem sabe você não entra nessa turma de hipnose. Tá bom? Ela é mais ampla do que o tanto de hipnose que vocês vão ver no treinamento mental. Lá no treinamento mental tem, claro, né? Mas vamos lá. Cara, excelente, muito bom. Muito bom. Márcio, acredito que o professor estava dizendo sobre não limitar o potencial de ação do atleta, ou que por vezes se bloqueia ou não se expressa dentro de suas potencialidades. Isso mesmo, Márcio. A maior parte das vezes o próprio atleta se bloqueia com o uso daquelas vozes internas que são atribuídas ao self-1. Eu não posso, eu não consigo, eu só vou ter melhores resultados quando eu tiver mais um ano aqui no clube, eu preciso ter melhores resultados, eu só vou ter melhores resultados quando eu sair do sub-17 para ir para o sub-20, ou quando eu receber uma bolsa maior. Tem muitas vozes que limitam a atuação. Mas, de novo, quando o treinador sabe que essas vozes existem, e muitas vezes só sabem que essas vozes existem e como neutralizar, se você tiver um entendimento profundo do processo de treinamento mental. Porque senão você vai só pedir, cobrar, e você não sabe o que está passando dentro da cabeça do atleta. Ele vai dizer que vai fazer, ele vai dizer que vai que está afim, que vai treinar, e às vezes até treina bem, e às vezes até joga bem, compete bem, mas acontece que na próxima competição, no próximo jogo, na próxima luta, na próxima competição, cai o rendimento, cai o resultado. E aí, de certa forma, já responde aquela pergunta que foi me feita lá no início. Eu acho que foi por você também, Márcio. Professor, os selfies teriam relação também sobre os tipos de mindset? De certa forma, tem sim. Essa coisa da Carol, tendo escrito o livro sobre os mindsets, o fixo e o de expansão, tem a ver muita coisa se acaba se interrelacionando. Tem a ver sim, mas são conceitos diferentes atribuídos a autores diferentes, tá? Sou formado aqui no Rio de Janeiro, Alex. O Rio de Janeiro continua lindo. Que tal? Vamos fazer uma turma lá, chama a gente. Vai eu junto com a Unisport fazer uma turma lá no Rio, de hipnose esportiva. Desafio você, Alex. Olha, é assim que a gente faz, ó, com o treinador, desafiando o treinador. Que legal. Fiz também a hipnose, vamos aprofundar mais. Vamos, Alex, vamos sim. Muito bem. Mais perguntas? Quem está a fim de fazer mais uma pergunta? Gostei demais da interação de vocês.
Quem foi que falou da geração mimimi? Eu concordo sim da geração mimimi. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? De novo, eu acho que tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança, sim, muito forte. Atleta, sobretudo atleta de alto rendimento, sabe que precisa ser cobrado e ele só consegue resultado se ele for muito cobrado. Agora, é a cobrança certa, cobrança adequada, a cobrança por meio do uso de ferramentas específicas que vão entrar na mente do atleta de uma maneira muito simples, muito clara, muito efetiva, muito eficaz, para que ele tenha melhores resultados e calhe aquela voz interna dele dizendo que ele não pode, dizendo que ele é fraquinho, dizendo que que a família dele é pobre, enfim, um monte de coisa pode acontecer aí, tá? Excelente, tem que cobrar sim. Também sou contra mimimi. Opa, vamos lá. Alguém mais fazendo alguma pergunta? Eita, vamos lá. Parece que está entrando pergunta aqui. Para eu acabar. Quando tiver pergunta, eu vou fazer. Não, mais 5 minutos, né, gente? Obrigado, Márcio. Ótimo, podemos sim, uma turma aqui no Rio. Vamos alinhar isso. Ô, Alex, é disso que eu estou falando. Provavelmente você foi atleta também, né? Ou é um grande treinador. É isso aí, temos que ir atrás. Vamos lá. Chama o André aí, marca que eu vou. Pode até ser esse ano ainda, pode até ser no início de janeiro. Conta comigo. Vamos lá, eu gosto de turmas VIP pequenas. Vamos fazer. Tamo junto. Excelente. Ó, tem pergunta. Cadê? No caso da tabela, o senhor tem alguma informação sobre as cores e a sequência para poder classificar os atletas nessas condições? Qual tabela, Jalter? Você está eventualmente perguntando sobre a tabela do Flow. Se for isso, eu vou passar para você isso traduzido em português. É isso mesmo, né? E aí você pode entender melhor, até mesmo classificar o seu atleta, mas aí vai ser de acordo com o seu conhecimento deles, com o seu entendimento, né? Mas que tal participar do treinamento com a gente para que você tenha ainda mais ferramentas para tirar aquela voz negativa da mente do seu atleta e cobrar bastante para ele ter mais resultados, hein? Vamos lá. As altas habilidades para atingir o estado de flow seriam habilidades cognitivas, não só habilidades cognitivas, como outras habilidades também, físicas, emocionais, cognitivas, comportamentais, tudo isso junto. Excelente pergunta, Michele. É isso mesmo. Nós somos um todo, misturados, juntos e misturados. Nossas habilidades se referem a tudo aquilo que vai fazer com que a gente tenha melhores resultados. Muito boa pergunta, Michele. Muito boa. Mais perguntas? Vamos lá. Eita. Estou aqui. São 20h34, nós fizemos 1h e basicamente meia. E que bom que vocês estão aqui, espero não ter cansado vocês. Vamos lá. As altas habilidades para atingir o estado de flow, já falei. Márcio Volpini, de novo, perguntando. Teria alguma técnica rápida para trabalhar com os atletas durante a semana que o professor poderia nos passar para aproximar o estado de flow? Olha, eu seria ingênuo e prematuro, até mesmo talvez incongruente, se eu te passasse alguma coisa aqui agora em tão pouco tempo, uma vez que a gente já está realmente no final. Mas o estado de flow pode ser desenvolvido com um conjunto de ferramentas, como eu falei. Tem ferramentas muito legais que são utilizadas no coaching, na programação neurolinguística e na hipnose, para que ele possa desenvolver o estado de flow. Aumentar as habilidades, quer sejam cognitivas, comportamentais, emocionais, físicas, técnicas, e ir aumentando a dose de desafios, fazer com que a voz do Self-1 cale de vez em quando, exija até que ponto você acha que ele pode ir um pouquinho além, e vá aumentando a dosagem, vai exigindo mais, mas precisa realmente de treinamento mental, precisa conhecer as técnicas que faça com que ele afaste da mente aquela sensação de não posso, não consigo. Excelente pergunta, Márcio.
Excelente pergunta. Bom, é isso aí. Você usa algum teste para identificar em que nível o atleta está e através de questionários, como funciona? Olha, existem alguns assessments, que é como a gente chama, alguns testes, que são próprios do coaching e da programação neurolinguística, que dá para entender muita coisa assim. Na hipnose, existe uma coisa que a gente chama de anamnese, e isso a gente ensina também lá, tá? Grande pergunta. Michele. Muito bom. Márcio, tranquilo, professor, muito obrigado. Minha equipe. Eu não entendi a palavra. De 12 vitórias. Depois de 12 vitórias, relaxamos o nosso comportamento e tivemos uma queda no nível de atuação. Exato, Márcio. O relaxamento, o relaxamento também é um treino, né? Um treinamento. Descansar também é treinar. Mas você sabe quando isso deve ser feito. O aspecto mental ele merece um treino, um relaxamento, um treino também. Mas ele tem que ser rápido, assim como faz parte de uma tabela de treinamento que provavelmente você deve ter. Agora, relaxar, assim não, eu entendi o que você quis dizer. Tem que ficar atento. Excelente, Márcio. Excelente. Bom, pessoal, são 20 horas e 37 minutos e eu realmente comecei às 19 horas e 10, por aí, já estamos falando 1h30. Foi muito bom eu ter estado aqui com você, que dedicou esse tempo para estar aqui comigo. Você, Márcio, Alex, Jalter, Michele, outras pessoas que não comentaram, né? Que a audiência foi enorme. A gente está muito satisfeito e muito contente com o André ter dado apoio aí também. E eu espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessa matéria que é tão legal. Treinamento mental cada vez mais vai fazer o diferencial do atleta do presente. O atleta do futuro não existe, porque o futuro não existe. O que existe é o presente. O atleta do presente precisa realmente ter um treinamento mental para ter um futuro melhor. Quem sabe esse futuro chega, mas é fazendo hoje, com muito treino, com muito preparo, com muito amor, muita dedicação. Obrigado a todos vocês e até breve, hein? Aguardo vocês. Chama aí, entre em contato, vai lá. Abração, prazer. Agora eu preciso desligar isso aqui. Como é que desliga isso aqui? É a primeira vez que eu estou usando hoje aqui sozinho, hein? André, me ajuda.